Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 20 a 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite, guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém. Irmãos, esse já é o terceiro domingo em que nós consideramos esse relato de Lucas, esse relato que ele nos dá acerca da conversão de Paulo, um dos maiores contribuidores, um dos maiores instrumentos de Deus aqui na terra, que pregava ousadamente o Evangelho de Cristo. Falamos aqui sobre aquele episódio quando Paulo ele saiu de Jerusalém com cartas de autorização para prender os crentes, e ele teve aquele encontro extraordinário com Jesus, que aquela luz jogou ao chão e derrubando e deixando ele totalmente humilhado e sendo encaminhado para Damasco, onde Jesus mesmo disse que ele diria como ele deveria proceder. Vimos também no domingo passado sobre a comissão de Paulo, os seus preparativos para essa grande missão dada por Jesus. Vimos Ananias, aquele discípulo do Senhor, indo para ali em Damasco, instruindo Paulo, ele recuperando a sua vista, sendo batizado, se fortalecendo e se preparando para se agregar à igreja de Cristo Jesus. Nesse texto que nós lemos, irmãos, dos versículos 20 a 31, vemos esse relato do início da vida cristã de Paulo, porque a partir do versículo 32, novamente Lucas ele vai dar uma parada, digamos assim, nesse assunto, e vai introduzir agora outro instrumento precioso de Deus no Evangelho, que é Pedro. Ele vai agora, a partir do versículo 32, ele vai desviar o foco agora para Pedro, e que vamos considerar oportunamente, e também veremos depois Paulo, juntamente com Barnabé,
sendo um instrumento precioso de Deus através das suas viagens missionárias a partir daquela cidade de Antioquia. Mas o que nós veremos hoje, irmãos, é esse início da vida cristã de Paulo, seu ministério, já convertido, já batizado, já se preparando para essa grande missão. Lucas agora registra de maneira que resumida, né? Eu tenho chamado a atenção dos irmãos que Lucas ele traz, digamos assim, flashes, como se fosse fotografias de algumas situações da igreja naquele momento de desenvolvimento, daquele momento quando a igreja estava nascendo, estava crescendo, mas os irmãos precisam entender que um relato que Lucas faz aqui, num pequeno parágrafo, ou numa pequena porção que se estende em poucos versículos, ele fala aqui muitas vezes que decorrem aqui anos, meses, né, períodos longos, que ele faz aqui como se fossem flashes, como se fossem fotografias da igreja de Cristo naquele momento. E quando nós comparamos, irmãos, esse texto que nós lemos agora, com aquele texto que nós lemos no início, na carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo ele narra os seus primeiros anos na vida cristã, é importante que nós entendamos dessa maneira, que aqui nós não vamos ver muitos detalhes, nós não vamos ver aqui longas explicações sobre esse momento do apóstolo Paulo, mas tanto aqui como em Gálatas, nós vemos resumidamente, bem resumido, irmãos, esse começo da vida do apóstolo Paulo. O que eles fazem aqui, tanto Lucas, aqui em Atos dos Apóstolos, como Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, eles fazem uma seleção dos momentos mais importantes desse começo de Paulo na vida cristã. Lá em Gálatas, por exemplo, nós lemos no começo e vemos esses primeiros anos do ministério do apóstolo Paulo, quando ele fala que passou um período na Arábia. Os irmãos podem observar aí, ele fala que ele passou um tempo na Arábia, antes de se juntar aos discípulos. Eu gostaria de ler somente no capítulo 1 de Gálatas, os versículos 17 e 18, quando ele diz o seguinte: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, vejam os irmãos, que aqui nós temos, de forma resumida, quando ele relata período de 3 anos. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então aqui, irmãos, nós temos aqui Paulo relatando os seus primeiros anos de ministério e sabemos a dificuldade de encaixar aqui em Atos dos Apóstolos aquilo que ele narra lá em Gálatas. Mas ele fala resumidamente que ele foi para a região da Arábia. Fazer o que na região da Arábia? Vejam que alguns encaixam esse período que o apóstolo Paulo passou na Arábia, que ele fala lá em Gálatas, nós podemos encaixar aqui, irmãos, nesse texto de Atos que nós lemos, dos versículos 20 a 31, e alguns estudiosos, eles encaixam esse momento em alguns momentos aqui em Atos dos Apóstolos. Alguns, por exemplo, encaixam esse tempo na Arábia depois do versículo 19 aí em Atos, quando diz que permaneceu alguns dias com os discípulos, aí ele foi para a Arábia, aonde provavelmente ele teve o seu seminário com Cristo Jesus.
É isso mesmo, irmãos. Ele teve o seu período, o seu estudo, a sua preparação, o seu seminário com o próprio Jesus, aprendendo das verdades eternas, das grandezas de Deus. E depois, voltando da Arábia, vemos o versículo 20 que diz: e logo, ou seja, depois de ter voltado da Arábia, voltou e aí sim, e logo pregava nas sinagogas em Damasco. Alguns encaixam esse texto também, irmãos, depois do versículo 25, quando diz: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Aí ele fugiu, ele foi para a Arábia, e vemos então no versículo 26 dizendo: tendo chegado em Jerusalém, ou seja, voltado da Arábia, chegado em Jerusalém, começou a aumentar aquela perseguição a Paulo, e nós vemos ali aquele plano para matar a Paulo. Mas a grande parte, irmãos, dos estudiosos, eles preferem encaixar esse período, quando Paulo ficou 3 anos na Arábia, entre os versículos 22 e 23. Quando nós lemos aí no versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aí ele foi, para a Arábia, ter aquele seminário com Cristo, e depois desse grande período com Cristo, vemos aí no versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então fica difícil estabelecer, mas a gente não tem como negar, irmãos, não tem como negar que aqui foi esse período que Paulo, e aqui eu gostaria de destacar o ponto que é mais importante aqui, irmãos, para que nós aprendamos, principalmente com relação ao texto de Gálatas, é que enfatiza que depois que Paulo se converteu, ele foi instruído pelo próprio Jesus. O professor de Paulo foi o próprio Cristo. Ele não recebeu a doutrina, as verdades, as instruções dos apóstolos, mas diretamente de Deus, em Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo, ele diz, ele fala muitas vezes que ele não recebeu, como o texto mesmo que nós lemos lá em Gálatas, que ele não recebeu as instruções dos apóstolos, mas ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para que nesse texto que nós lemos de Atos, nós vemos 3 coisas aqui acontecendo de maneira clara. Primeiro, pregação. Nós vemos a pregação de Paulo, aqui inclusive, em muitos momentos, diz que ele pregava ousadamente, é isso que ele fazia, ele pregava ousadamente. Vemos aqui a oposição, tanto da igreja como dos judeus, e vemos também aqui nesse texto, Lucas relatando o livramento do apóstolo Paulo. Tanto no primeiro período, quando Paulo estava em Damasco, que vai dos versículos 20 a 25, quando Paulo sai de Damasco, vai para as regiões da Arábia, e quanto no segundo período, lá em Jerusalém, que vai dos versículos 26 a 30, e ambos Paulo prega o evangelho, que aqui é a primeira atividade, é isso que eu gostaria de destacar para os irmãos. Essa é a primeira, é a mais importante atividade do apóstolo Paulo, é pregar o evangelho, é anunciar as grandezas de Deus, é isso que o apóstolo Paulo fala. Vemos aqui nesses relatos que Paulo se fortalecia, ele se integrava com os cristãos, mesmo com aquele medo que existia, mas nós vamos ver aqui a atividade essencial, primordial do apóstolo Paulo, que é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Vejam, logo pregava nas sinagogas, porque foi para isso que ele foi comissionado, irmãos. Foi para isso que o apóstolo Paulo foi chamado, para pregar o evangelho. Aliás,
lá na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7, ele mesmo diz: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, 11, ele fala do evangelho, no versículo 10, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele mesmo afirma isso, ele sabia da sua vocação, né? Ele foi vocacionado, ele foi chamado para isso, apóstolo, pregador e mestre. Veja que no versículo 27 fala novamente que ele pregava ousadamente, ou seja, ele fazia isso com coragem, né? É verdade que aqui no original está a palavra clássica para a pregação, quirisso, mas aqui nós temos a palavra grega para designar falar com coragem também. É isso que Lucas destaca aqui, que ele falava com coragem. Veja que no versículo 27 foi traduzido aqui por pregação, né? Afinal, esse versículo aqui se refere a tudo aquilo que Paulo fazia lá em Damasco, mas no versículo 20, lá sim nós temos aqui na língua original para pregação, né, daqueles que são chamados para esse ofício, né, de ministros da palavra, de anunciar as verdades de Deus, pregação da palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fazia. Mas vejam também que nós vemos de maneira muito clara aqui, Paulo, depois de convertido, imediatamente, irmãos, depois que ele começa o seu ministério, ele pregava o evangelho, era a sua principal atividade. E é importante aqui destacar, tanto no versículo 20 e 27, e também no versículo 28, esse tempo verbal, irmãos, que não indicava somente que ele ia num lugar e pregava o evangelho, não, era algo que ele fazia continuadamente. Era isso que ele fazia sem parar, sem cessar. É uma ideia de continuação. Essa era a sua prática, era a sua vida cotidiana, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Onde é que ele pregava? Está aí no versículo 20. E logo pregava nas sinagogas. Nós sabemos que essa foi uma forma, vamos ver isso nas suas viagens missionárias. Paulo tinha isso como a sua forma, o seu modelo de pregação. Ele ia nas sinagogas e ele chegava para os judeus e dizia: olha, vocês sabem o Messias que está prometido aí nos profetas? Vocês que tanto esperam o Messias, essas coisas que estão muito claras no Antigo Testamento, esse Messias já veio. Esse Messias já veio, é Jesus Cristo. É isso que ele fazia. E Lucas destaca aqui nas sinagogas. É interessante também aqui, irmãos, não nos esqueçamos que Paulo foi até a sinagoga, foi até a liderança judaica na sinagoga, pedindo cartas, né, para que perseguisse os cristãos, os crentes, mas agora ele ia exatamente para a sinagoga fazer o contrário. Ele ia lá para dizer: olha, aqueles crentes, os quais eu os persegui, eles estavam corretos, nós estávamos errados, em não acreditar em Jesus como Messias, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Vemos no versículo 20 e 22 qual é o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Jesus, né, o Filho de Deus, o Cristo, ele deixa isso muito claro. É interessante também vermos que nas suas cartas, ele falando, né, da sua vocação, do seu chamamento, Paulo falava sempre, ele fala sempre, ele destaca sempre qual é o conteúdo da sua pregação. Na primeira carta aos Coríntios 2:2 ele diz: porque decidi
nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E no versículo 4 ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa era, irmãos, é importante nós entendermos isso. Nós vamos ver isso por todo o livro de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo é destacado. O que ele fazia, a sua principal atividade que ele realizava era a pregação da palavra de Deus. Esse texto também nos mostra a reação das pessoas diante da pregação do apóstolo Paulo, dessa mudança que houve na sua vida. Ele era o perseguidor implacável dos crentes. E agora, a sua principal atividade, o que ele fazia é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por parte dos judeus, a reação foi de perplexidade. Foi de perplexidade. Veja aí no versículo 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Eles ficaram atônitos por causa dessa mudança que houve na vida do apóstolo Paulo. Vejam no versículo 22, eles ficaram confusos diante da pregação de Paulo. Paulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Os judeus ficaram confusos pela mudança que houve na vida do apóstolo Paulo. Antes cego espiritualmente, era essa a situação de Paulo. Mesmo conhecendo o Antigo Testamento, ele não entendia, não enxergava Jesus como Messias, como Senhor, mas vemos aqui Paulo se fortalecia com os óculos do Espírito Santo, né, com a sabedoria do Espírito Santo, agora sabendo que o Antigo Testamento, todas as coisas conduziam para Cristo, apontavam para Cristo Jesus. Ele arrazoava, ele argumentava, ele discutia ali com os judeus, ele defendia ousadamente Jesus como Messias, então causou aquela perplexidade. Os judeus ficaram atônitos, ficaram confusos diante dessa pregação. Por isso que ele vai ser objeto de perseguição dos judeus, dos helenistas. Da mesma forma, os irmãos lembram de Estevão? Estevão, a Bíblia diz, esse texto que nós consideramos anteriormente, diz que Estevão arrazoava com poder, e aqueles que não podiam com seus argumentos, eles se juntaram e fizeram de maneira desonesta para matar Estevão. Exatamente o que estava acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Paulo arrazoava, discutia com poder, cheio do Espírito Santo, e aquelas pessoas não podiam com Paulo, não podiam discutir com ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Veja no versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porque não estavam podendo argumentar, arrazoar com o apóstolo Paulo. Versículo 29, irmãos, vemos aqui também, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Vemos aqui mesmo, tanto em Damasco como em Jerusalém, né, Paulo pregando o evangelho nas sinagogas, entre os judeus, eles não podiam com o apóstolo Paulo, então a solução que eles acharam foi perseguir o apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, pregação, ensinamento, testemunho, essa era a atividade do apóstolo Paulo. Ele pregava para os judeus, né, e os judeus, então, diante daquela pregação, daquele anúncio do evangelho, eles ficaram perplexos, ficaram atônitos e ficaram confusos.
Mas vejam também, irmãos, a reação da igreja. Qual foi a reação da igreja diante da pregação do apóstolo Paulo? A princípio, aqueles irmãos desconfiaram. E é a coisa mais natural, né, irmãos? Aquele homem implacável, perseguidor dos crentes, aqueles que andavam no caminho, agora se dizia discípulo, e o conhecimento que aquelas pessoas tinham do apóstolo Paulo era de um homem violento, de um homem perseguidor, de um homem implacável, do homem que prendia os crentes e os levava para o encarceramento. Veja no versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. A princípio, aqueles irmãos duvidaram. Aí aparece aquele homem conhecido por nós, Barnabé, aquele homem confortador, aquele encorajador de almas, aquele homem piedoso, e nós não sabemos exatamente a razão, se foi o seu caráter, foi sua figura amável, mas ele tinha ouvido, se ele tinha ouvido os testemunhos daquelas pessoas que ouviram aquilo que aconteceu no caminho de Damasco, e ouviam também a pregação corajosa do apóstolo Paulo. O fato é que Barnabé, convencido no seu coração que Paulo havia se convertido realmente a Cristo, de maneira extraordinária, ele faz essa intermediação, ele vai lá e coloca panos quentes na situação, ele tenta apaziguar aquela situação, e apesar dessa reação da igreja, vemos novamente aqui, irmãos, Deus usando Barnabé para uma ação importante, uma ação conciliadora. É isso que nós vemos aqui. Havia aquela confusão, havia aquele conflito de não aceitar aquele homem, mas Barnabé vai lá e concilia, ele resolve aquela situação que estava acontecendo. Outra coisa que nós podemos destacar nesse texto que nós lemos, irmãos, é o livramento que ocorre na vida do apóstolo Paulo. Tanto em Damasco, né, quando Paulo inicia o seu ministério, pregando ousadamente, tanto em Jerusalém. Versículos 24 e 25, Paulo fica sabendo desse plano, né, que havia de persegui-lo, de matá-lo. Vejam que as pessoas jogam ele no cesto, ele desce pela muralha, para que ele pudesse empreender fuga daquele lugar que estava sendo perigoso. É interessante também que esse episódio lá em Damasco, Paulo cita, os irmãos conhecem muito bem aquele texto lá em 2 Coríntios 11, quando Paulo narra as suas aflições, as suas dificuldades no seu ministério, né? Muitas vezes em nudez, muitas vezes em fome, muitas vezes em pauladas, em martírio, em afogamento, ele podendo passar por todas aquelas situações ali, ele fala do seu martírio, das suas dificuldades do seu ministério, na sua caminhada como apóstolo de Cristo Jesus. E ele cita essa situação quando ele foge ali nas muralhas de Damasco. Irmãos, o importante é que nós entendamos esse momento importante na vida de Paulo, esse momento que marcou, né, do seu início do seu ministério. Ele cita muitas vezes isso: olha, eu não fui instruído por apóstolo algum, eu não fui instruído por homens, eu fui instruído diretamente por Cristo Jesus, que era o que dava a credencial para que ele fosse considerado um apóstolo. Ele viu Cristo ressuscitado e ele foi instruído pessoalmente, ele foi ensinado por Cristo Jesus. E eu gostaria de trazer algumas lições, como sempre fazemos, aos irmãos nessa manhã, nesse texto que termina essa descrição da conversão de Paulo, dos seus primeiros dias do seu ministério. E a primeira lição, irmãos, que nós devemos entender é que a pregação do Evangelho é a função
primordial da igreja. É a função, é o serviço primordial da igreja. O nosso objetivo principal é glorificar a Deus, irmãos, mas como trabalho, como função, como responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho. Nós temos aqui serviço social e isso é um trabalho muito importante. A igreja deve apoiar, a igreja deve estar sempre apoiando, orando por esses trabalhos. Nós temos serviços aqui, outros diversos, mas o principal serviço da igreja, irmãos, é a pregação do Evangelho. É a pregação das grandezas de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo faz como instrumento de Deus no reino de Deus. Mas com relação a este anúncio do Evangelho que nós fazemos, que nós devemos fazer como igreja de Cristo, muitos ficarão perplexos, como houve aqui, irmãos, essa perplexidade, essa confusão, mas cabe a nós nos prepararmos, irmãos, para falar do Evangelho. Lembram eu lembrei agora daquele texto que nós estudamos há pouco com relação ao eunuco. Lembram do etíope eunuco que nós consideramos aqui, que ia na sua carruagem lendo o profeta Isaías. E Filipe ali correu até a carruagem, chegou a ele e disse assim: entendes o que vens lendo? E a resposta do eunuco, do etíope, foi: como é que eu posso entender se não há quem explique? A função do pastor, desses que têm o ofício de pregar o Evangelho publicamente, como eu faço agora, a nossa função, irmãos, é pregação do Evangelho. Mas a igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Aqui os irmãos vão ver no Novo Testamento e aqui no livro de Atos, vão ver essa diferença na palavra grega. Uma coisa é pregar o Evangelho, os pastores fazem isso. Os ministros do Evangelho pregam o Evangelho. Eles fazem isso publicamente, como eu estou fazendo agora. Mas todos da igreja, eles têm a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E essa é a função nossa, irmão, de anunciar as grandezas de Deus, de dizer o que Deus fez na nossa vida, da transformação, da conversão que nos atingiu pela graça de Deus. E muitos vão ficar perplexos, muitos vão ficar atônitos, mas essa não deixa de ser a nossa função, irmãos. Mesmo que alguns se mostrem temerosos, afoitos, que não queiram ouvir, mas não deixa de ser a nossa função, irmãos. Nós temos essa responsabilidade, a tempo, fora de tempo, anunciar o Evangelho de Deus. Mas talvez aqui, irmãos, tenhamos um exemplo, um ensinamento para a nossa vida, que é de Barnabé. Porque nesse trabalho, irmãos, que nós realizamos como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, como coluna e baluarte da verdade, como propagadores do reino de Deus, muitos vão entrar por essa porta, irmãos. Muitos vão entrar por essa porta e vão sentar nesse banco. E vão ficar desajeitados, porque eles estão num lugar onde nunca chegaram, nunca sentaram, nunca conheceram. Ele vai se defrontar com pessoas que nunca viram na vida. E talvez nesse trabalho, muitos sequer estendem a mão para essa pessoa. E ela vai ficar ali desajeitada, meio tímida, não sabe como chegar, não sabe como se dirigir. Muitos são até mais à vontade, mas a maioria das pessoas são fechadas, são tímidas, estão ali para ver o que acontece. E muitos sequer, irmãos, na igreja estendem a mão para eles. Eles ficam ali esquecidos. Nós estamos falando, irmãos, de potenciais irmãos em Cristo Jesus,
Veja o exemplo de Barnabé aqui. Havia aquele medo, havia aquele temor com relação a Paulo, e foi Barnabé, aquele instrumento de Deus, que Deus usou para quê? Para que amenizasse a situação, para que introduzisse, para que Paulo fosse recebido com mais tranquilidade na igreja de Cristo. Atentem para isso, irmãos. Atentem para esse ensinamento. Quando chegar um visitante aqui, um potencial irmão em Cristo Jesus, alguém que está com o seu coração desejou de conhecer, de se achegar, de saber o que é isso, que vida é essa. Vá lá, estenda a mão para ele, diga bem-vindo. Tente deixá-lo mais à vontade na igreja de Cristo. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus, para facilitar, para ajudar. Lembre-se, quando a pessoa se converte, existem vários processos para que essa pessoa amadureça, discipulado, a introdução, membresia, existem vários processos que precisam ser feitos aí. Nós todos, irmãos, nós todos podemos ajudar nesse processo de introduzi-lo, de poder trazê-lo com mais tranquilidade à membresia do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Muitas vezes esse livro, ele coloca situações que podem ser situações que vivemos a cada instante na nossa vida. E são detalhes, irmãos, que fazem muita diferença na nossa vida. Que nós nos atentemos a isso, irmãos, que Deus aplique em nós a sua palavra, esclareça na nossa mente a sua palavra, para que sejamos instrumentos mais preparados, mais úteis no reino de Deus. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.